Eu queria só agora, voltando aqui, só numa coisa. Pois é, eu queria saber como é que foi essa coisa, que chegou numa época que eram aqueles diretores que eram meio déspotas. Déspotas não é nem déspotas, né? Que eles eram enérgicos, né? Autoritários. E assim, autoritários, mandavam, eram tipo, porra, eram esporrentos, davam esporro pra cacete. Eles viviam numa tensão altíssima, né, cara? E vários se foram. Isso. Devido a isso, né? Exatamente. Porque, tipo, foi o Talma, o Jorginho, vários aí, o Paulo Biratã, Marcos Paulo, todos eles, muito novos, né? Muitos. Como é que você lidou quando você chegou lá e você falou, cara, agora eu sou um diretor geral, eu sou o cara que eu tô com essa trolha. Só que mudou muito a consciência dos diretores, né? Isso. Houve uma renovação. E o pessoal parece que abrandou mais, ficou mais carinhoso, né? A direção ficaram mais carinhosas e tal. Isso. Como é que foi isso para você? Cara, tem dois lados nessa moeda, né? Então tem aqueles diretores fizeram a história da televisão brasileira e realmente era um exército aquilo e realmente durante uma guerra você não pode realmente ser uma flor. Né? Porque não tem condição, a bala está comendo solta. Para fazer a televisão como ela se tornou, era necessário aquele nível de energia, vamos dizer assim, aquele nível de autoridade, grito, né, de respeito, não tinha jeito. Gritaria para tudo que é lado. Era bonito de ver. Em alguns momentos, era muito bonito de ver. Né? Eu não tenho uma visão tão negativa daquilo, não. Pelo contrário, você entrava num estúdio, era um nível de respeito. Era um nível de profissionalismo. É verdade. Você via um Tony Ramos, um Tarcísio Meira, uma Glória Menezes e aqueles diretores, sabe, sabendo o que estavam fazendo e todo mundo no estúdio num silêncio, num respeito. Isso mesmo. Cara, era como se você estivesse entrando num lugar sagrado. O set era um lugar sagrado, é como se você estivesse entrando numa igreja, numa biblioteca. Então era assim, nós estamos aqui... A televisão brasileira é única no mundo inteiro. Não tem um país no mundo que produziu uma televisão que botasse mais de 50 milhões de pessoas para assistir uma mesma cena ao mesmo tempo. Você imagina, Rabelo, 50 milhões de brasileiros chorando juntos num final de novela? Isso é só no Brasil que acontece. Só no Brasil. Lugar nenhum no mundo. Aquele Avenida Brasil parou, não tinha ninguém na rua. Você lembra disso? Rock Santeiro, Rei Sou Eu, Vale Tudo. Todos aquelas. Você falar da cena do Reginaldo Faria dando uma banana no avião, todo mundo lembra Odete disso. Odete Rossman, Quem Matou. Tieta. Parava, né? Tieta, todas as novelas 80% era... 80% da televisão. Era o Brasil todo assistindo. A Globo era quinto lugar de audiência entre 65 e 1970, 72 mais ou menos. Ela era o quinto lugar de audiência no estado do Rio de Janeiro porque não tinha nenhuma rede de televisão nacional. Não existia isso. De repente os caras fizeram o quê? Fizeram a primeira rede de televisão nacional. O primeiro programa aí ao ar no Brasil inteiro foi o... Bebe uma água aí, Serginho. Água. Meio gripado. O primeiro programa aí ao ar em rede nacional foi o Jornal Nacional. Por isso se chama Jornal Nacional. Olha porque só. foi o primeiro programa da história da televisão brasileira a ser passado no Brasil inteiro simultaneamente. E nisso a televisão, no caso a TV Globo mesmo, foi crescendo e ganhando potência. As novelas foram se tornando fenômenos nacionais e internacionais. Então o que acontece? Transbordou aquela dramaturgia com toda a cultura do nosso país junto, né, para mais de 180 países. Sim. E as novelas lançavam moda, né? Tudo que novela aparecia, todo mundo de cabelo curto. Agora a calça, não sei o que, todo mundo usava calça. Lançava as modas como... Exatamente. Tendência, né? Qualquer tendência era... No Brasil, era uma loucura. No Brasil, a gente era Netflix. A gente era Netflix. Foi uma das vergonhas que a gente... que eu falava muito lá dentro da empresa, eu falei, gente, vocês estão invertendo. Éramos nós que estávamos emanando uma cultura, emanando um país, emanando uma identidade para o resto do mundo. E agora vocês estão querendo fazer novela igual série da Netflix. Não faz sentido. Vocês estão tirando a essência da gente, agora estão tentando resgatar. Reprisa Pantanal, reprisa Renascer. Estão tentando resgatar o Brasil. Só que esse Brasil era de 1980, 1990. Tem que entender quem é o Brasil de hoje, para fazer um resgate do país de hoje. Para poder falar com o país de hoje, e esse país de hoje tem uma cultura própria que transborda para o mundo. E aí o que acontece? Bom, enfim, isso é outra questão, mas o fato é, houve muita competência naquele trabalho.
Houve uma disseminação de um reconhecimento do nosso país, né? E os diretores foram fundamentais nessa levada. Sim. Os autores foram fundamentais, os atores foram fundamentais. A empresa, eu lembro de garoto entrar lá para fazer novela, era como se eu tivesse sido convocado para a Copa do Mundo. Era como se eu estivesse jogando pela novela das 8, Copa do Mundo. Você fala, porra, aparece na novela das 8, você tá aparecendo pro Brasil inteiro, você tá jogando a Copa do Mundo. Então tinha um respeito naquilo ali muito grande. Depois que a gente foi ficando mais manso, desculpa, mas a coisa foi perdendo um pouco da disciplina, do respeito. E aí foi se perdendo a qualidade do conteúdo, que é o que as pessoas confundem. Acho que qualidade é equipamento, equipamento é ferramenta. Ferramenta não é qualidade. Qualidade, claro, ferramenta tem qualidade, mas conteúdo é qualidade. Vocês estão aqui, porra, fazendo um puta projeto de qualidade de conteúdo, né? Enfim. Pode ter as ferramentas, se não tiver o conteúdo... Exatamente. Porra. Só que a carga de trabalho, né, Rabelo, e o tesão de fazer aquilo eram muito altos e muito grandes e muito fortes. Então a gente se doava demais para aquele trabalho. Se doava enlouquecidamente para aquele trabalho. Confundia-se o trabalho com a própria existência, com a própria vida. Porque não tinha vida. Em dado ponto, você não distinguia mais quem é o diretor e quem é o ser humano. E aí nisso muitos se foram. Sim. Porque esqueceram de cuidar de uma coisa básica, a própria saúde. E aí, nessa brincadeira de não cuidar da própria saúde, níveis de estresse alto pra caralho. Foi o que ele falou, acorda já com estresse, a cabeça do lado direito ali trabalhando. E nego caindo pra dentro, forçando a máquina o máximo. E essa é uma cultura que vem da era industrial, que a gente tem que acabar com isso também, se mate de trabalhar pra você dar certo na vida. De jeito nenhum, nunca se mate de trabalhar. Trabalhe com amor, trabalhe com felicidade, se esforce o máximo que você puder, mas não se mate de trabalhar. Quando eu vi meus chefes indo, meus ídolos, né, morrendo, e aí tem uma fala do Talma, que é o que eu uso direto quando eu falo do ponto de virada, que ele estava praticamente, né, enfim, se despedindo num leito de hospital. Ele virou-se para mim e falou assim: Pedro, eu não sei como eu deixei isso chegar até aqui. Eu não sei como eu deixei isso chegar a esse ponto. Ou seja, um cara inteligente pra caramba, como é que ele permitiu chegar naquele nível de prejuízo do funcionamento dos seus órgãos a ponto de estar à beira da morte, aos 65, 66 anos de idade. Aquilo me marcou pra caralho. Eu falei, porra, essa foi a lição mais importante que eu ganhei desse homem na minha vida, que tanto me ensinou, que eu tanto amei, que ele tanto me amou, a gente tinha um carinho muito grande um pelo outro. Ele foi um pai pra mim, mesmo. Pô, te lançou, né, bro? Te descobriu numa peça e falou... Não só eu, Serginho, como o Guel Arraes, o Jorge Fernando, o Rogério Gomes, atores, câmeras. Ele formou uma empresa inteira.